Os observadores mais atentos das últimas sessões vão notar que o nome da seção do teste de hipótese, ou subseção, que a gente tinha colocado aqui, teste paramétricos. E eu não expliquei o que é um teste paramétrico, ou por que ele tem esse teste, porque ele tem esse nome, porque eu acho que a melhor maneira de entender o que é um teste paramétrico é entendendo o que é um teste que não é paramétrico. E testes não paramétricos, desculpa, são testes de hipóteses que não requerem premissas em relação à distribuição dos dados que estão sendo testados. Por quê? Porque muitas vezes os testes paramétricos, como z-test, f-test e demais, eles assumem que os dados que estão sendo testados eles seguem uma distribuição normal. Por isso, testes não paramétricos são os testes sem distribuição. E eles acabam sendo uma alternativa a esses testes de hipótese T ou ANOVA, e eles podem ser utilizados sem requerer qualquer desse tipo de exigência. E, portanto, eles serão, em geral, até mais conservadores que os testes paramétricos nos seus resultados. E o primeiro teste que a gente olha é o Wixon Signed Rank. Difícil falar o nome desses testes porque ele sempre tem o nome de algum estatístico. E esse teste é uma versão não paramétrica do teste T, né, que é uma versão mais conservadora do teste Z, né? Então você pode utilizar para qualquer um deles. E a ideia desse teste é testar se há diferença ou não significativa entre duas médias populacionais, tá? Quando a gente não pode considerar que a diferença entre as duas médias amostrais não são normais. Então, para fazer esse cálculo, eu vou pegar aqui São Paulo e Ceará, que a gente já tinha pego antes para fazer esse teste Z, colocar aqui embaixo, ESC-C, ESC-V aqui. Então, vamos lá. Então, vou tirar aqui os dados de São Paulo, vou tirar a média e a média do IDEB do Ceará. Só que aqui, para fazer esse teste, o teste do Wilcoxon, sei lá como é que fala, ele é diferente, porque ao invés de trabalhar com a média, ele é um teste que é baseado na mediana dos dados, que se vocês lembrarem de aulas atrás, eu falei que é uma medida mais robusta. Então o teste que a gente vai fazer, a gente vai pegar aqui o stats.wilcoxon, vai pegar o valor x que a gente quer testar, por exemplo, IDEB aí, valor y, eu vou colocar aqui como nono no primeiro momento, e a alternativa a gente vai colocar como greater. Então a gente está testando se o IDEB aí é maior. Mas é maior do que o quê? Né? É maior do que o quê que a gente está falando aqui? No caso, eu subtraio do valor dos dados de São Paulo, por exemplo, algum outro valor qualquer que seja o teste do meu interesse. Por exemplo, 6.4. Isso aqui é maior do que 6.4? É maior do que 6.4. Posso colocar o 6.4 aqui no valor de y, por exemplo? Então, IDEB aí é maior do que 6.4, você vai ver que ele vai dar um erro, tá? Porque no caso desse teste, eu preciso especificamente colocar o cálculo da diferença. Então, ele está sempre testando se é maior do que zero. Então, aqui eu tenho que alterar esse valor, né, para conseguir chegar na estatística que eu quero de fato. E aí você pode ver que a mediana é 6.5. A gente sabe que é maior que 6.4, né, pela estatística do teste, porque o p-value é baixo. Se, por exemplo, colocar algo como 6.47, ele já não consegue ter tanta certeza desse resultado, tá? Então, assim a gente consegue testar o teste de uma única amostra T ou Z. Como é que eu testo duas amostras agora? Então, vamos pegar, acho que no t-test, deixa eu ver onde foi, aqui. A gente fez esse teste com
duas escolas, com as escolas antes e depois delas terem internet. Então, eu vou pegar e copiar esse cara aqui. Vou colocar ele aqui embaixo de novo. E agora vamos lá. Primeiro aqui eu só estou coletando os dados das escolas com internet em 2013, escolas com internet em 2013 e 2019, escolas sem internet em 13 e com internet em 2019. E eu estou comparando elas aqui, né? Só que agora eu vou trocar esse cara aqui, eu vou chamar de X, esse cara aqui eu vou chamar de Y, e esse cara aqui eu vou chamar de Wilkinson. E aí nós temos aqui a estatística de teste, que de fato os dados de 2019 são maiores do que os dados, ou a mediana de 2019 é maior do que a mediana de 2013, com bastante certeza. Então, se não me engano, ele deu o mesmo resultado, né? Aqui embaixo a gente tinha... Não, tá aqui embaixo. Que a gente também tinha que o p-value era 0, então a gente tinha bastante certeza disso. Então, ele não mudou direcionalmente o resultado, né? O que é bom, né? Porque significa que a gente consegue usar um ou outro. Mas é melhor ainda a gente saber ter isso no nosso arsenal, porque isso aqui nos permite não necessitar das premissas que estão escondidas, né, quando a gente faz um teste T qualquer.